escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, estamos juntos para estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Começamos hoje uma nova revista que dirige as lições por 3 meses. Então, o trimestre vai abordar o tema A Lei de Deus. A Lei de Deus, precisamos dela? Por que precisamos dela? Então, os aspectos a respeito disso estão nos capítulos 19 e 20 do livro de Êxodo, na lição de hoje. E como introdução, vamos ler só 4 versículos do Salmo 19. Salmo 19, versículos de 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Vamos orar. Senhor Deus, prepara os nossos corações. Limpa, Senhor, e purifica de todo pecado, para que possamos ouvir a Tua voz e crescer com o estudo de mais esta lição, conhecendo um pouco mais o Senhor. Nós oramos não porque merecemos ser ouvidos, mas porque oramos no nome de Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém? Então, nós estamos com esse tema para estudar e vamos começar analisando o seguinte na introdução. Por que os homens criam leis para viver em sociedade? Nós vamos procurando uma definição de lei. A lei, ela é o fundamento para reger a vida em sociedade. Ela estabelece a organização de condutas necessárias para que um coletivo se relacione. Agora, a lição de hoje, que é a lei de Deus, pode ser resumida assim. A lei foi dada por Deus, atenção, como resultado da aliança com o povo que escolheu e salvou, com o propósito de estabelecer um padrão para uma nação santa que se relaciona com ele, Deus, em amor. Então, a lei foi dada como resultado de uma aliança. Então, vamos ver. Deus deu a lei ou primeiro ele fez a aliança? Como fica esse entendimento? Então, vamos ter que entender, ao final do nosso estudo, 4 objetivos. Vamos mostrá-los aqui para vocês na projeção. Entender que os 10 mandamentos, que é o resumo da lei de Deus, sumarizam a chamada lei moral que foi dada para o povo da aliança. Devemos, como segundo objetivo, nos conscientizar do privilégio de participarmos deste povo, que é de propriedade exclusiva de Deus, como ele mesmo se refere. Terceiro, saber que a obediência à lei divina gera bênçãos, assim como saber que a desobediência gera maldições. E entender que obedecer à lei de Deus é uma forma de gratidão, é uma forma de expressão do nosso amor. E quando nós falamos, como último objetivo, povo de Deus, lembrar que a igreja, que é o conjunto das pessoas, onde estiverem, que verdadeiramente crerem em Deus e que Cristo é seu Filho e que veio e morreu e pagou os pecados e reatou as nossas relações com o Pai,
esta é a igreja? A igreja de hoje é o povo da aliança. Este povo que Deus chamou para fazer uma propriedade particular e, através dele, fazer as suas ações. Então, quando foi que Deus deu a lei a Moisés? Vejamos, eles tinham saído do Egito e eles tinham atravessado o Mar Vermelho, estavam no Monte Sinai quando eles receberam a lei. Isso deu 3 meses depois deles terem saído para o deserto. E por meio desta manifestação de Deus, que Deus deu a lei, ele manifestou a sua autoridade, ao mesmo tempo a sua glória foi vista. E nós vamos acompanhar a descrição. Vamos ver alguns mapas para nos localizar. Nós estamos aqui no norte da África, e aqui é a Península do Sinai, e estamos indo em direção a Israel. O objetivo, então, primeiro vamos ver aí, saíram daqui, partiram de Gósen, desceram através de Sucote, cortaram o Mar Vermelho, e estão aqui embaixo, na ponta de baixo da península, na Península do Sinai. Aí, neste outro mapa, nós vemos de um ângulo diferente, onde está escrito Terra de Gósen, é o delta do Nilo, é onde José morava e levou o povo para lá, o delta super fértil, e agora eles saíram, atravessaram a Península do Sinai, atravessaram o Mar Vermelho, no norte da Península do Sinai, estão no sul da península, e aí que fica o Monte Sinai. No último ângulo, nós temos mais didático, aquele delta do Nilo, ramificação de várias terminações do rio, depois a descida deles, passando de Sicote para Refidim, que é o sul da Península do Sinai. E aí é que acontece o que nós vamos ver hoje, que é quando Deus dá a lei a Moisés. Então nós vamos começar lendo o Êxodo 20, que é onde tem os 10 mandamentos. Leiamos os 2 primeiros versículos. Está aqui transcrito, acompanhem comigo. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Significa o seguinte, preste atenção quem está falando. Deus tem o direito de estabelecer leis. O Senhor, criador de tudo, é o Senhor que redimiu o seu povo da terra do Egito, e foi Ele mesmo quem falou a lei, e Moisés escreveu. Deus escreveu nas tábuas de pedra que Moisés levou para o povo ler. Claro que nós vamos ler isso, aqui está em hebraico, mas nós temos aqui os 10 mandamentos. Numa visão rápida sobre os 10 mandamentos, que estão nas 2 tábuas de pedra da lei, nós podemos separá-los assim. Veja do lado esquerdo, de 1 a 4 mandamentos que se referem à relação do homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagens de escultura. O terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Olha agora na projeção do lado direito, os mandamentos de 6 a 10 tratam das relações do homem com o homem, do homem com o seu próximo. O 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. O 6º é não matarás. O 7º é não adulterarás. O 8º é não furtarás. O 9º é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º é não cobiçarás. Então nós temos aqui a lei. Vamos analisar a lei e a aliança. Vamos dividir em 5 pontos para facilitar. Nós tínhamos lido 2 versículos de Êxodo 20. Vamos ler agora 5 versículos de Êxodo 19. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois,
se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, que vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Imagine tudo aquilo que Deus fez para mostrar o seu poder e a sua soberania sobre todos os deuses do Egito, e de que forma maravilhosa Deus os livrou e até ali havia conduzido. Versículo 5, Deus falando para Moisés e para dizer ao povo: agora, pois, assim falarás, ele disse no 3, né? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Percebam, não foi o homem que foi buscar a Deus. Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, fez aliança e está ratificando essa aliança agora com Moisés diante do povo e lembrando: se ouvirdes, se guardardes, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Então, antes de dar a lei, Deus fez uma aliança com esse povo e preparou esse povo para receber a lei. Deus lembra o povo desse pacto nesses versículos que nós lemos. Às vezes, alguém pode fazer uma confusão entre lei e graça. Lei. Será que há alguém que acha que cumprir os 10 mandamentos garante a sua salvação? Então, não, a lei não salva ninguém. Sabe por quê? Ninguém é capaz de cumprir toda a lei. O único que foi capaz de cumprir toda a lei foi Cristo Jesus. Nós vivemos sob a graça. E o que é graça? Olha a definição que nós fomos buscar. Graça é favor que se recebe, é mercê, é dádiva, é presente não merecido. Atenção, é o dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Não é porque nós fizemos força suficiente ou porque nós conseguimos cumprir toda a lei. Então, alguém diz assim: então por que se Deus deu a lei, se nós vivemos sobre a graça e a salvação nós ganharemos como um presente de Deus, porque não conseguimos comprar com nada do que nós possuímos? Então, vamos analisar a lei e a graça. Há exclusão? Então, não há, mas vamos entender devagar. Porque Deus deu uma lei ao povo no Monte Sinai. Se os esforços para cumprir a lei não garantem a salvação, a lei estaria ultrapassada. Por quê? Porque o crente é salvo pela graça. É isso que nós estamos tentando explicar. Mas acontece que a resposta é a seguinte: a graça e a lei não se separam. Como resultado da graça salvadora de Deus, a lei, que é abrir e ver, ela é um espelho. Ela espelha de maneira singular como Deus se relaciona com o seu povo e como o seu povo obedece a Deus como resposta ao seu amor. Então, na verdade, primeiramente, Deus libertou o povo dos inimigos e o conduziu em vitória para o deserto. E depois entregou-lhes a lei. Não é a lei que salva, mas é a salvação que promoveu, favoreceu a entrega da lei. Não é a lei que promove a salvação, é a salvação que promove a lei. Então, ter feito uma aliança com esse povo é que deu condição desse povo receber essa bendita lei de Deus. Porque antes Deus chamou Moisés e ordenou que anunciasse a sua mensagem preparatória para o povo. Em Êxodo, capítulo 19, versículo 4, nós já lemos
tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. E em Romanos 5:8, nós lemos, está aqui transcrito em amarelo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele escolheu. A lei foi dada por Deus como resultado da aliança com o povo que Deus escolheu e o povo que Deus salvou. Aí então ele deu a lei, com o propósito de estabelecer um padrão para uma nação santa, santa é separada, que se relaciona com ele em amor. É importante analisarmos o valor da obediência. O que significa se guardardes a minha aliança, que está escrita em Êxodo 19:5. Vamos comparar com João 15 e Gálatas 5. Em Êxodo 19:5, lemos, acompanhe comigo na projeção. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade particular entre todos os povos, porque a terra é minha. Em João 15, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Então, guardar a aliança, tenha consciência. Você foi escolhido, nós fomos escolhidos. Propriedade peculiar, particular, entre todos os povos. E se nós obedecermos, é que nós somos amigos. E se nós fomos chamados para sermos livres, não vamos exagerar e confundir com libertinagem. Então, entender que quando fomos chamados para guardar a aliança que Deus fez, é um grande tesouro que nos foi confiado. A aliança precisa ser praticada para que continue viva e precisa ser regada. Ela é um compromisso prático, mas não esqueçamos, há obstáculos a serem enfrentados. Satanás é um obstáculo e o mundo é outro. Tudo que há no mundo, está em 1 João 2,16. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então o mundo conspira para nos afastar de Deus. Em Mateus 26:41 nós lemos, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, há obstáculos. Lembre-se que é privilégio que Deus concedeu ao povo fazendo esta aliança. Esse privilégio é sermos uma propriedade particular entre os povos, é sermos reino de sacerdotes, nação santa, separada, propriedade exclusiva de Deus. Então entendamos muito bem a lei. Não era Israel que estava escolhendo Deus, mas Deus que escolhia Israel e o distinguia dos demais povos. Aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, vemos em Romanos 3. Em decorrência da aliança, Israel recebeu a lei, a bendita lei do Senhor. E por meio da lei, o povo é guardado contra as ciladas de Satanás e contra os enganos do próprio coração, porque do dentro do coração procedem maus desígnios. Em João 1,12 lemos que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber a lei não é um peso, não é prisão, mas é um privilégio de ser guiado pelas veredas da justiça. A lei estabelecida por Deus exige um padrão de vida. Por quê? Porque é uma vida incomparável que nós podemos ter com relação a todo o resto do mundo.
essa excelência, como ela se revela com relação a Deus? Vamos perguntar de uma outra forma, isso que eu acabei de dizer. A lei revela duas coisas. Quais? A indignidade do homem, porque o privilégio é muito grande, e a santidade maravilhosa de Deus. Se nós estudarmos o capítulo 19 inteiro, no detalhe, nós vamos ler de 10 a 15, Moisés recebendo as instruções para que o povo se purificasse e ficasse em volta do Monte Sinai, mas não subisse. Moisés subiria, e a natureza santa de Deus se revelando de uma forma sobrenatural. Se nós escolhermos os versículos 18 e 19, todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. O versículo 20, descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu. Então, na entrega da lei, aparece muito claramente a indignidade do homem e a natureza santa de Deus. Na verdade, nós precisamos de uma completa transformação para conseguir viver segundo a vontade do Senhor. A lei revela a nossa corrupção e a necessidade da nossa salvação. Toda vez que eu estudo esse trecho, eu me lembro um diálogo com uma pessoa. Você acha que vai para o céu? Acho que eu vou. Eu não mato, eu não roubo, eu procuro fazer o bem, acho que vou. A hora que você abre a Bíblia, você olha como um espelho. E você não se vê tão bonitinho assim, acho que vou. Porque quando você pensa, não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento, quantas vezes você ouve muito mais o seu próprio coração do que o que Deus manda? Você não toma cuidado com o uso do nome de Deus. Você muitas vezes faz coisas que não honra pai e mãe. Você muitas e muitas vezes rouba de não fazer nada num horário que está sendo pago. E assim todos os itens. Dizer um falso testemunho contra o próximo, você faz um julgamento na sua cabeça, emite uma opinião. Quando você abre, você começa a ver, você fala, meu Deus, eu sou um trapo de imundícia, eu sou transgressor de toda a lei. Quem se acha legal, bonzinho, não conhece. Não conhece. Leia, que está escrito aqui, a lei revela nossa corrupção. A lei mostra a necessidade que temos de salvação. O nosso esforço em cumprir a lei, ainda que precariamente, porque nós não seremos capazes de cumpri-la totalmente, mas mostra o nosso amor a Deus, aviva o nosso desejo de que o Espírito de Deus habite em nós e venha nos transformar. Ao estudar a lei, contemplamos a santidade de Deus. Santidade é aquilo que distingue Deus e a sua excelência de tudo que você quiser comparar. A impressionante glória que aqui é descrita, tremor, trovão, a nuvem, a glória de Deus se manifestou. Tem momentos que nós vamos ler que o rosto de Moisés resplandecia, porque ele havia participado, presenciado a glória de Deus, não há quem eu tenha visto face a face. Em Êxodo 19:5, na verdade, o que nós podemos traduzir é que Deus ordena na sua lei tudo aquilo que lhe agrada e proíbe tudo aquilo que o ofende. A glória de Deus está afinada com a perfeição da sua maravilhosa lei. A vontade de Deus, expressa na lei, demonstra que tudo pertence a Deus por direito de criação. Por isso, todos os homens são instados a submeter-se a ela e devem dispor de todas as coisas conforme a determinação de Deus. Lembrar
bênção se obedeço, e lembrar, maldição quando eu desobedeço. Durante esta semana, separe um tempo e leia Deuteronômio 28, onde você vai rever, parte por parte. Deus promete a quem for obediente uma lista maravilhosa de bênçãos, mas ao povo que é desobediente, a lista de maldição. Nos faz entender muita coisa que acontece no mundo. Aconteceu, acontece e ainda acontecerá. O primeiro mandamento, que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, está nos ensinando que nós precisamos amar a Deus integralmente, porque o coração humano é uma fábrica de ídolos. Se você estudar as tribos primitivas que não têm o conhecimento de Deus, ele os fabrica. É muito comum uma pessoa se achar tão, assim que a gente usa a expressão, um fulano, tanto que se acha que isso é verdade, é idolatria do eu. Deus quer que eu seja feliz e porque Ele me ama, Ele me ensina o único caminho válido, vencer a astúcia do diabo, porque Ele me faz ser o centro, o meu ego, o centro da minha vida. E sabe o que é ter um Deus? Deus é aquele que ocupa o centro da sua vida. Olha bem quem está no centro da tua vida, porque tudo que você faz gira em volta. Esse é o seu Deus. Cristo nos habilita a amar a Deus, tendo a sua palavra como suporte. E não ficarmos aí idolatrando a nós mesmos, estribando-nos no próprio entendimento. Obedecer a Deus é mais do que uma obrigação, é um benefício. Provérbios 3, de 5 a 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, que não te apoies, no seu próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Então, obedecer à lei de Deus é um benefício para cada um de nós. Queridos, começamos o estudo da A Lei de Deus, que é essa revista que nós vamos passar um trimestre analisando todos os aspectos preciosos da lei de Deus. Quais são as conclusões que nós podemos tirar do estudo desta lição? A lei moral de Deus está sintetizada nos 10 mandamentos. Lá nós encontramos os chamados padrões absolutos de Deus. Não é assim para pôr em discussão, ver se todo mundo concorda, não. Padrão absoluto. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 6º mandamento é não matarás. 7º é não adulterarás. 8º é não furtarás. O 9º é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º é não cobiçarás. Esta lista tem que estar permanentemente diante de nós, para a confissão diária de pecados. E lembrar, é uma lista de padrão absoluto. O que quer dizer isto, padrão absoluto? Nós vivemos dias onde o chamado relativismo é tudo aquilo que uma determinada sociedade discute e acha que tem que ser. Também tem o subjetivo, eu acho que não é bem assim. Não tem nada disso na lei de Deus. Nada de relativismo, nada de subjetivismo. O conceito de verdade e de moral da lei de Deus é absoluto. Deus, mais uma vez, ratificou a aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Essa aliança deu ao povo o indigno privilégio de formar uma nação santa, propriedade especial de um Deus único, poderoso e santo. A lei foi dada como resultado desta aliança. A lei não salva. Os salvos recebem a lei e recebem a salvação e a graça. Contemple a lei de Deus e reconheça a sua impossibilidade de cumpri-la perfeitamente. O único que cumpriu foi Cristo.
Confie a sua salvação a Cristo. Lute contra o relativismo e o subjetivismo dos nossos dias. Defenda os padrões absolutos estabelecidos por Deus. Vocês já viram quantas que são as linhas que não é bem assim, porque a ideologia disto, porque usa aquilo. Porque nós vivemos dias que são assim, cansativos de ler. Tudo é discutido, a maioria de hoje, amanhã pensa diferente, aí tudo, não é, tá? Isso é relativismo, isso é subjetivismo. Lute contra. Defenda os padrões absolutos estabelecidos por Deus. Então, não é o que você acha e eu acho que vão dirigir a nossa vida, por exemplo, num casal, mas é o que Deus estabeleceu, nós dois juntos vamos seguir. Harmonia, paz e felicidade. Seja grato a Deus, testemunhe e obedeça. Que Deus esteja presente no seu coração e na sua mente. Você faça a sua confissão diária de pecados e você conheça profundamente cada mandamento, afine-se a ele cada vez mais, porque cada atitude dessa é a demonstração de amor para com o Senhor que nos deu a lei. E que Ele nos abençoe, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso estado, abençoe o nosso Brasil. Todos precisamos do Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém?